Olá pessoal, então aqui professor Vitor para mais uma live da Proxel com essa mentoria aí bacana de irmos direto ao ponto, né, nos tópicos aqui selecionados, né? Hoje nós vamos abordar esses dois recursos fenomenais dentro do Excel, que é o auto-preenchimento e o preenchimento relâmpago, tá pessoal? Então a gente vai bem direto ao ponto para ficar gravado essa aula também, para que outras pessoas possam assistir de uma forma mais produtiva, né? Com curto espaço de tempo, a gente realmente ensine e mostre esse recurso de uma forma mais objetiva, tá? Sem grandes arrudeios, tá bom? Não vou participar aqui da interação do chat, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem via comentários aqui na aula, tá? Porque assim a gente deixa uma aula mais enxuta, mais curta, mais objetiva e vamos logo direto ao ponto, tá? Então, pessoal, basicamente nós temos, né, dois tipos de preenchimento no Excel: o auto-preenchimento, conhecido também como preenchimento em série, tá? Nós temos também o preenchimento relâmpago. Esse que é o grande chunk que nós vamos ver aqui, alguns exemplos e que vocês podem aplicar nas planilhas de vocês e assim ter um benefício, um resultado de produtividade muito grande. Então, gente, eu vou aqui clicar no auto-preenchimento, né, o preenchimento em série. A gente aborda sempre em tópicos de produtividade no Excel, tá? A gente sabe que quando a gente escreve as iniciais dos dias da semana, a gente consegue fazer o preenchimento, né, da sequência. Olha só, quando a gente faz, a gente puxa aqui na seleção que eu chamo de o crucifixo preto, né, a setinha de seleção aqui, multidirecional preta, a gente puxa para baixo e ele faz esse preenchimento. Assim como também quando preenchemos por completo, ele vai entender também que estamos querendo fazer aqui, a sequência dos dias da semana, tá? Então fica aí a dica e a sugestão para quando vocês queiram fazer isso, né? E aí, aproveitando aqui, quando a gente quer fazer uma coisa de uma transposição aqui, já vou colocar aqui que foi tema de uma outra aula nossa, tá? E o pessoal tem gostado bastante aqui, do colar especial. Você copia ali o intervalo, cola especial, faz o transpor, dá um OK, ele vai fazer a transposição aqui colocando em colunas aqui, essa sequência aí de dados, tá? Meses do ano, pessoal, a gente pode seguir na mesma lógica ali, tanto com as iniciais, olha só, janeiro, e aqui vai até onde nós seguirmos, como também podemos escrever o mês por completo, tá? E aí, fazer aqui a sequência. OK, gente? A sequência com incremento unitário é aquela sequência que eu vou mostrar aqui duas maneiras, as mais comuns de se utilizar. Sempre por exemplo, a gente quer criar uma sequência de 1 e 2 e aí seguir, né, construindo 3, 4, a gente vai até quando a gente desejar. Aqui a gente pode seguir, por exemplo, até o 10. Então, perceba que eu vou dar um Ctrl Z para o detalhe que é selecionar as duas células. Então, alguns alunos ficam nessa dúvida. Sempre seleciona as duas células que ele vai entender esse incremento, né? Aqui o incremento unitário, que é a proposta do nosso exemplo. Uma outra forma de fazer também é utilizarmos aqui na página inicial o menu preencher. E aí temos a opção série também. Com essa janelinha do série, a gente pode colocar aqui em colunas, o incremento seria 1, o limite seria, por exemplo, 20, né? Quando a gente tem um número maior, uma quantidade maior, poderia ser 500, 1000 em linear. E aí fazemos o OK, ele vai fazer esse preenchimento em série aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, preenchimento em série, o limite 20, colunas. Deixa eu selecionar numa outra célula aqui deixa eu trazer mais aqui para o cantinho. Vamos fazer aqui num outro espaço. Deixa eu ver a área aqui. Olha só, digitar 1, a série, e agora o incremento é 1, o limite será 20 e colunas para ele descer. Agora sim, né, o detalhe que faltou ali foi colocar o 1, tá? E aqui, deixa eu ver que está cobrindo, tá OK na minha tela. Eu poderia fazer um maior também, começando do 1
e vamos até, por exemplo, 500, só para a gente ilustrar aqui esse recurso através aqui também do recurso da janelinha pop-up do série, né? do preenchimento em série. Ó, o incremento, vou continuar com 1, mas vou colocar 500 aqui. Ó, quero 500 linhas aqui. Vou selecionar a coluna para ele descer, tá? Eu não quero que ele cresça para o lado, quero que ele cresça de forma vertical aqui. Em colunas vou dar OK, olha só. Se a gente baixar lá, ó, deixa eu ver aqui se está OK, beleza, estão visualizando. A gente vai até o 500. Então a gente consegue fazer isso de uma forma muito automática, muito prática. A gente não precisaria, né? É muito comum, né? Eu chamo isso de não é uma boa prática no Excel as pessoas fazerem da seguinte forma. Ela faz assim, ó, ela põe um 1 e faz esse mais 1, por exemplo. E aí aqui vai puxando assim, ó. Seria assim, igual a esse mais 1. Aí faria assim, ó. Aí você vai puxando, aí ele vai dando a sequência, ele vai somando um sempre o anterior. Mas isso não é tão legal, uma vez que você tem esse recurso aqui de fazer o preenchimento em série aqui. Também fica a dica para que vocês possam explorar aqui, né? Tem o preenchimento relâmpago que a gente vai ver também e outros tipos de preenchimento aqui para você aproveitar e fazer o uso aqui desses recursos aqui com a opção do comando, do botão. Então fizemos aqui o incremento, né? Sempre que a gente queira aumentar aqui, ó, eu seleciono sempre as duas últimas e faço aqui, tá? Selecionando até o 10, eu posso ir até o 16. Perceba o seguinte, ó, quando a gente vai descendo, ele vai mostrando para você qual que é o número que ele está ali, ó. Até o 18, até o 19, até o 20, por exemplo. Ó, vou parar aqui no 20, então ele vai me mostrar até o 20, tá? A sequência com incremento distinto é quando você tem uma numeração, né, uma sequência que ela vai incrementar, digamos, a cada 10, a cada 15, a cada 5, a cada 20. Você vai ter lá a situação. Poderá ser 6, 7, né? E aí, claro que, obviamente, teria que ser uma sequência lógica de um número, né, de uma variável incremental. Então, ó, se eu colocar aqui o 0 e o 5, por exemplo, olha só, 0 e 5. Então, quando eu for puxando, ele vai estar sempre incrementando o 5, que é justamente a diferença desses dois, ó, 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Fazendo aqui um outro exemplo, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para o lado, para você visualizar mais central aqui, ó, sem que minha imagem cubra. Olha só, eu vou fazer um outro exemplo aqui, que é o seguinte, eu vou fazer do 0 com o 10, e aí você vai perceber que ele vai fazer um sequenciamento nesse incremento de 10 a 10, tá? Eu poderia fazer de 15, de 30 e assim sucessivamente. Fica aí ilustrado esse auto-preenchimento, não é? E que existem diversos outros exemplos aqui, é mais para mostrar para vocês algumas opções, alguns exemplos, algumas formas que nós temos aqui, né? O Excel é muito inteligente para o uso de datas também, então a gente pode sequenciar datas e etc. Então, pessoal, vamos aqui aos exemplos do preenchimento relâmpago, né? Sem arrodeios, sem delongas, indo direto ao ponto aqui no nosso grande objetivo dessa mentoria, dessa aula de hoje, que é utilizar alguns exemplos aqui e mostrar para vocês a vantagem de se utilizar o preenchimento relâmpago e como ele pode facilitar a nossa vida. Nós temos aqui alguns exemplos que é o número de telefone, data de nascimento, primeiro e último nome e o e-mail. Então resumimos aqui 4 exemplos, selecionamos 4 exemplos para mostrar para vocês o funcionamento desse camarada aqui, desse recurso chamado preenchimento relâmpago, que percebam, ele tem a tecla de atalho Ctrl E, então eu já vou destacar aqui para você qual o atalho que nós vamos utilizar ao construirmos aqui as interações lógicas dele, né? Olha só, eu vou colocar aqui em vermelho até um destaque negrito, tá? E até um pouquinho maior que a fonte, para que vocês não esqueçam aí, tentem internalizar um pouco esse atalho. Se esquecer não tem problema, gente, ó. Página inicial, preenchimento relâmpago aqui, ó. Ou você utiliza o próprio preenchimento relâmpago quando você está lá selecionado, ou você vai usar aqui o atalho. Se você deixar o mouse paradinho aqui, ele vai informar para você qual que é o atalho, tá? Pessoal, olha só,
O preenchimento relâmpago, que surgiu na versão 2013 do Excel, então é de certa forma um recurso mais recente, né? Se você está usando, por exemplo, a versão 2010 do Excel ou a 2007, você ainda não vai ter esse recurso disponível, tá? Então ele surgiu em 2013, 2016, 2019 e agora nas versões 365, que é a versão, né, que a Microsoft vem atualizando os recursos, as funções, etc. do Excel, ok? O que consiste basicamente o uso do preenchimento relâmpago? É você criar um padrão dos dados que estão, né, dispostos para que você transforme esses dados, né, de um formato para o outro, tá? Então você perceba aqui, ó, qual que é o nosso objetivo aqui, ó? Eu tenho um número de telefone que está todo aglutinado, né, todo junto ali, o DDD com o número do telefone, tudo junto. E eu quero criar um layout específico para melhor visualização desse número. Veja só o que é que vai acontecer. Olha, eu vou colocar um parênteses, vou colocar o 82 e um espaço. Perceba que eu vou repetir aqui os dados desse meu primeiro dado. Eu sempre vou fazer o do primeiro, porque o primeiro é que vai representar, eu não posso errar aqui o número, né? Eu tenho que fazer aqui da forma correta, ó. Vou dar até uma conferida, ó, 987-69020, ok? Então, o primeiro, ele vai sempre ser o modelo, né, que você vai replicar para os demais. Então, olha só a mágica, parece mágica mesmo. Olha só, gente, ó, eu vou apertar o Ctrl E, olha o que o auto-preenchimento vai fazer. Ele vai entender aquele layout, aquele modelo que você criou e ele vai replicar esse modelo de forma relâmpago, né, de forma automática, de forma relâmpago, para todos os demais. Então, quando você não conhece esse recurso e que você precisa gerar a visualização nesse formato, de forma assim manual, você faria, né, um por um digitando, ou então iria utilizar ali alguns usuários do Excel de nível mais intermediário, avançado, iria utilizar um esquerda, um direita, se não conhecesse esse recurso fantástico que faz essa mágica do preenchimento relâmpago, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, aqui está visto o primeiro exemplo. Percebam que ele acompanhou o modelo criado, né, no primeiro dado. E aqui, pessoal, na data de nascimento, ó, se nós percebermos aqui, se nós olharmos cada uma delas, a gente nota o seguinte, que os 4 primeiros dígitos aqui, eles representam o ano do nascimento. Aí depois a gente vem com o mês do nascimento e depois nós vemos com o dia do nascimento. Mas a gente quer colocar um formato, né, que a gente entenda, visualize melhor essa data de nascimento. Então, como ficaria aqui, ó? Eu digitar a data, o dia do nascimento, colocar uma barrinha para a direita, colocar o mês do nascimento e colocar o ano 1981 do nascimento. Veja que eu tenho que seguir exatamente aqui o padrão, os dados, né, que sejam válidos aqui para o meu modelo. Então, eu seleciono ele. Ó, 14/5/1981, eu aperto a teclinha Ctrl E. Olha ela aqui, ó, Ctrl E. Olha o preenchimento relâmpago, pessoal. Então, numa outra situação, em um outro exemplo, veja como a gente consegue converter facilmente, de forma, né, rápida, automática, de forma relâmpago, como é chamado aqui, né? Aceitar sugestões, desfazer o preenchimento relâmpago, e ele mostrou aqui que ele resultou na aplicação do Ctrl E para o preenchimento relâmpago. Notem que aqui a gente está utilizando um conjunto pequeno de dados. Se a gente tivesse 100, 1000, 10.000 datas de nascimento, ele iria fazer da mesma forma, tá bom? Então vamos aqui, né, o nosso terceiro exemplo, ó, que é a questão de a gente extrair de um nome completo apenas o primeiro e o último nome, não é? Ele vai entender isso aí, essa lógica. Então veja, ó, eu vou colocar aqui João, que é o primeiro nome, e vou fazer um Ctrl E. Perceba que ele vai preencher, né, de forma relâmpaga, né, o primeiro nome de cada linha dessas, e o último nome eu vou preencher Santos. Seleciono, importante esse detalhe, tá, gente? Às vezes a gente está aqui e aperta o Ctrl E, não vai funcionar nada. É importante que você selecione essa célula em que você quer realmente reproduzir o preenchimento para as demais linhas que estão abaixo ali dispostas, tá? No seu conjunto de dados. Então veja, a gente conseguiu separar